Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo Carlos Pires. Carlos Pires, para quem não conhece, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área de trânsito e transporte, foi diretor de trânsito da IPTC, foi presidente da IPTC, sempre em substituição ao titular. Carlos, é um prazer, conheço o Carlos, tenho uma amizade muito grande por ele, então eu sou suspeito em falar, mas quem conhece sabe que é uma pessoa de grande conhecimento e de grande responsabilidade, com grande capacidade de trabalho. Prazer enorme, Carlos, estarmos aqui conversando contigo. Na verdade, o prazer é nosso, Vilmar. Realmente a gente trabalhou muito nessa área, né? A gente conhece a mobilidade da cidade e realmente foi um grande prazer a gente termos trabalhado um tempo juntos e termos ajudado essa cidade a se desenvolver na área da mobilidade. Eu tenho o maior orgulho de dizer que, quando eu cheguei na IPTC, eu fui convidado, né, como um convite político na época. E lá eu conheci o Carlos Pires, aprendi muito com o Carlos. O Carlos depois foi galgando espaços e acabou também como diretor da IPTC. E eu sempre digo para ele, Carlos, tu foste diretor por mérito, eu fui por convite. Carlos, me diz uma coisa, hoje tu estás integrando um grupo de trabalho sobre mobilidade urbana. Tá? Como é que esse grupo nasceu e qual é o propósito desse grupo? Bom, na verdade, esse grupo, hoje nós somos 71 pessoas, praticamente todos eles funcionários públicos, tanto do município quanto do Estado, que no início do ano a gente sentou e começamos a analisar a situação da mobilidade e resolvemos criar esse grupo de trabalho para tentarmos montar algo para que realmente a cidade tenha um desenvolvimento na área da mobilidade e para que a gente não tenha mais o que a gente vê hoje, ou seja, o transporte público da cidade está, como todos dizem, definhando e alguma coisa precisa ser executada e a gente trabalhou e tem trabalhado para que se consiga fazer com que o transporte público seja reabilitado e as pessoas que realmente precisam desse transporte usem ele da melhor forma possível e, principalmente, com uma tarifa acessível que todos possam pagar e que a cidade venha a ter esse desenvolvimento que a gente precisa na área da mobilidade urbana. E esse transporte que tu falas, na verdade, então ele passa a ser o maior mote do grupo de trabalho, justamente buscando fazer com que as pessoas consigam, através de todos os meios, irem para a escola, irem para o trabalho, irem para o lazer, se deslocar em todas as situações. Dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, já tem algum tipo de situação assim que tu possa dizer, olha, nós estamos com um projeto mais ou menos encaminhado, vou colocar aqui só para ideias assim, ou para o metrô, ou para o hidroviário, ou para o cicloviário, enfim, o que nós estamos assim com maior expectativa dentro desse grupo, Carlos? Bom, na verdade a gente acredita muito no modal ônibus, que é o maior modal de todas as cidades, principalmente cidades com 1,5 milhão de habitantes como a nossa. Ou seja, a gente precisa que esse transporte funcione de uma maneira que seja boa para o seu cliente, ou seja, para aquele passageiro que mora lá no fim da cidade, que mora lá no Lami, que ele consiga chegar na cidade, ou seja, no centro, com uma tarifa justa, com os horários ajustados e que realmente ele tenha um transporte de qualidade, que ele não venha dentro do ônibus apinhado de gente. Então, é este tipo de projeto que a gente trabalha, para que o transporte público, para que o transporte de ônibus receba a qualidade que realmente ele merece. E por isso a gente acredita muito nos corredores de ônibus, a gente entende que esta é uma das formas de fazer com que isso funcione. Ou seja, nós precisamos realmente do BRT na cidade. A gente precisa integrar o transporte de ônibus a todos os outros modais, a bicicleta, ao táxi, ao aplicativo, enfim, que todos integrem e façam com que esse modal do transporte público realmente tenha a finalidade que é atender bem aquele passageiro que precisa realmente desse deslocamento, seja ele da Zona Sul, a Zona Norte, enfim,
que a gente consiga fazer com isso seja bem atendido. Tu falaste na bicicleta. Nós temos hoje já alguns quilômetros de ciclovias, a gente vê que realmente o município está incrementando bem essa possibilidade. Perfeito. Tu acredita que a ciclovia, que a bicicleta vá realmente trazer uma situação de incentivo do deslocamento? Bom, eu vejo e a gente analisa, né, porque eu peguei lá na IPTC bem no momento inicial da bicicleta na rua, ou seja, que as pessoas começaram realmente a usar a bicicleta. E a gente notava lá no início que era mais uma movimentação de grupos, passeios, enfim. Hoje a gente já vê a coisa diferente. A gente já vê muitas pessoas e cada vez aumenta mais o número de pessoas que saem para o seu trabalho na bicicleta. E as ciclovias estão sendo utilizadas? As ciclovias sendo utilizadas, acho que elas devem integrar mais, serem mais interligadas. Eu não vejo que nós não tenhamos com que as ciclovias se integrem aos grandes terminais de ônibus da cidade, aonde devemos ter local específico para que as pessoas deixem ali a sua bicicleta e possam pegar o ônibus e vir até o centro. Eu acredito muito que a união desses dois modais vai fazer com que a bicicleta seja bem mais usada e o transporte público ganhe muito em número de passageiros, que é o que realmente necessita. E qual é a tua opinião, Carlos, em relação a esses aplicativos? 99, Uber, Cabify, enfim. Bom, eu acho que é um modal que chegou, ele não tem como ser parado. Concordo, realmente eles devem existir, agregaram muito, mas eu não tenho como não pensar que esses modais eles têm que existirem, mas eles têm que ter um mínimo de regulamentação. O município tem que regulamentar. Até porque eles já estão aí, já existem. Entende? Então, o que precisa neste momento é fazer a regulamentação, fazer com que o município tenha acesso aos dados desses modais, que hoje a gente não tem nada. A gente não sabe quem é o motorista de um veículo desse. E isso a gente precisa. Posso dizer que o sistema táxi, ele começou a qualificar-se no momento que a gente começou a fazer a identificação de um por um dos motoristas, dos permissionários dos táxis. A partir desse momento, as coisas começaram a melhorar. E eu espero realmente que o modal seja regulamentado para que a gente consiga fazer a convivência de todos os modais para que a cidade, ou seja, para que todas as pessoas na cidade ganhem esse novo... E agora está chegando o Grilo também, não é? Exatamente. Também está chegando o Grilo, está aí, já está lá no Moinhos, funcionando. Né? Então, essas coisas têm que ser todas elas regulamentadas. Senão vira uma loucura, ninguém entende nada, né? Ninguém consegue fazer nada. Hoje ninguém sabe qual é o número de veículos que trabalham com aplicativo, é 5 mil, é 10, tem gente que fala em 25, 30 mil. Tem uma associação, inclusive, dos motoristas, não é? Enfim, mas não tem dado preciso. A própria associação não tem um número. Agora, essa regulamentação, Carlos, a meu ver, ela, claro que é imprescindível, mas ela não pode encarecer o preço para o usuário, não é verdade? Exatamente. Eu acho que não pode encarecer. É a mesma coisa em relação à taxa dos 28 centavos que enfim, está para ser votada na Câmara Municipal. Para mim, esse valor tem que ficar ao custo do aplicativo e não ser passado para o motorista que trabalha nele, ou pior ainda, para o passageiro pagar isso. Então, realmente, não pode encarecer, até porque os valores são dentro da normalidade, as coisas têm que ser regulamentadas, mas não pode aumentar o valor desse serviço. Muito bem. Carlos Pires, então, líder do grupo de trabalho sobre mobilidade urbana, certamente fará um bom projeto junto com aquela equipe que é qualificada. São 71 membros do grupo, né? Isso. Na verdade, nós somos 71 de diversos segmentos, todos ligados à área da mobilidade, ex-diretores, secretários, funcionários. E esse projeto vai ser
vai ser, vamos dizer assim, vai contribuir para o próximo prefeito. Exatamente, vai contribuir para o próximo prefeito para que ele use esse projeto para que o cidadão da cidade seja o grande beneficiário desse projeto. Tá bem. Muito obrigado, Carlos, pela tua participação. Vamos voltar mais vezes para falar isso aí. Vai ficar uma pergunta no ar, assim, né? Para quem será entregue este projeto? Mas essa pergunta vai ser respondida no próximo programa.